Fala pessoal, boa tarde. Hoje a gente está gravando no horário exclusivo, é diferente, montamos um painel diferente para a gente estar aqui. Já percebe pela minha presença aqui que hoje o negócio tá um pouquinho mudado. Estou aqui com meu parceiro, Pastor Bruno. Fala, Tamo chefe. junto, tamo Beleza? junto. Hoje a gente está recebendo essa lenda, nosso amigo, E nosso aí? parceiro, PH. E a Ei, gente vai... a lenda. Ei, esquece, o cara Que é isso. fera de verdade. O Marcos está aqui nos ajudando hoje e a gente está aqui para bater um papo com o PH. PH, seja bem-vindo. Valeu, Se apresenta obrigado. pra gente, fica à Bem-vindo vontade. em nome de Deus. Tamo junto, fica à E vontade. aí, pessoal, tudo certo? Sou Pedro Henrique, PH, tenho 26 anos, sou artista, sou casado com a Bruna, sou líder de adolescentes na igreja e é isso aí. Show de Por bola. Era a primeira pergunta, você até começou aí, mas a primeira pergunta, depois de ter falado que é alegria receber você por aqui. Sim. Amigo de longa data, parceiro de ministério, de tantas conferências aí que você nos abençoa. Amém. E a gente queria saber quem é o PH fora dos bastidores, quem é esse cara aí? Então, obrigado pelo espaço. Não tinha agradecido antes, mas obrigado pela oportunidade. E, assim, sou um cara muito simples, né? E tento sempre me manter no propósito de Deus. Eu tava trocando ideia com um amigo esses dias e às vezes a galera olha pra gente lá em cima, né? Uhum. Ou em evidência, fazendo alguma coisa, dançando. E pensa que é só aquilo, né? Mas não, tem compromisso, tem trabalho por trás, tem vida com Deus, né? Tem serviço. E é isso aí. Sou casado com a Bruna, né? Tenho minhas responsabilidades como esposo, como pastor, os compromissos. E é isso aí. Acredito que é isso. Show de bola. Show de bola. A grande maioria das pessoas, elas conhecem o PH artista, né? Sim. É o PH que faz telas, o PH Sim. que desenha, o PH que faz gravuras, pinturas, o PH que dança. E a gente sabe da tua paixão pela arte, a gente que caminha mais perto, que te segue ali no Instagram, que tá junto contigo ali de maneira digital, conhece esse lado do PH. E como foi essa questão de arte pra tua vida? Como foi que tu descobriu? Sim. Quando foi? Conta pra gente aí. Então, começou ainda cedo, né? Ainda moleque. A minha primeira experiência com arte foi através do desenho, né? Influenciado pelo Dragon Ball Z. Desenho o Goku. Na época, né, tava em alta e os caras da rua tudo desenhavam, né? E aí eu já rabiscava e eu quero me desenvolver nisso, né? E assim, que eu me lembro, foi a partir dos 6 anos quando eu comecei mesmo a focar e a querer aprender a desenhar. E aí fui me desenvolvendo, né, nessa área ao longo do tempo, assim... Eu não gosto da ideia de dizer que aprendi sozinho, que ninguém... A partir do momento que eu uso um recurso que outra pessoa disponibilizou, não é sozinho, né? Uhum. Mas assim, eu não tive um professor ali, de fato, alguém, não participei de nenhum curso. Foi na vontade mesmo, buscando o que dava. E tava falando com o pastor Bruno mais cedo, que assim, nunca fui um cara de ter muita coisa, tudo ali, graças a Deus por isso, que isso me ajudou a amadurecer, a crescer. Mas uma coisa que sempre teve foi papel e lápis, então meu pai soube me incentivar, né? E assim que eu entrei na igreja, eu tive contato com a dança. Então, eu não dançava antes, eu comecei a dançar na igreja, na Nova Show de Aliança, bola. aos 13 anos de idade. E de lá pra cá, vim me desenvolvendo, né? Muito bem. PH, e conta um pouquinho da sua história. Como é que você conheceu Jesus? Então, foi através do encontro, né? Eu fui pro retiro da igreja, da Nova Aliança. Um ano antes, eu já tinha conhecido a igreja, porque algumas tias minhas já conheciam e começaram a ir. Tu tinha quantos anos? Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos de idade. E aí eu fui em 2009, eu fui pro encontro e eu já fui disposto, assim, eu vou entregar minha vida pra Jesus e tal, eu já tava... E eu fui o primeiro cara do encontro, né? Empenhando a primeira ministração, Já cara, se quem entregou. quer... Eu já fui lá e foi uma experiência muito doida, assim, física e emocional, porque eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Eu comecei a sentir uma sensação tão doida. Meu coração começou a bater tão acelerado e tal. E eu fui marcado, né? Então, de lá pra cá, de 2009 Glória a pra cá, Deus. dos 13 anos pra cá, eu tenho permanecido. Glória a Deus. E essa caminhada se iniciou aos 13 anos, ela com certeza
passou ali Sim. por vários momentos, né? Conta pra gente como é que foi aí o crescimento, desde lá da tua infância meio ali, que é pré-adolescência, crescendo ali dentro Sim, da sim. igreja, Então, desenvolvendo o dom, como foi? a minha infância foi um pouco difícil, né? Porque meus pais se separaram muito cedo. Então, de 6 para 7 anos, meus pais se separaram. E eu sempre fui muito apegado ao meu pai, né? E aí eu fui morar com ele, minha irmã ficou com minha mãe. E aí, acho que um ano depois, minha mãe foi embora, né? Foi para outra cidade com minha irmã. E a gente ficou 7 anos sem contato, praticamente, né? Então, quando ela voltou, eu já tinha 14 anos. Então, esse período foi muito difícil para mim, velho, né? Crescer sem a mãe e tal. Fui morar com meus avós, meu pai. E aí, vendo aquela situação dos primos, pais, aquela parada, aquilo ali me feria, né? Então, eu era um cara, assim, querendo ou não, muito carente por esse lado, né? Da ausência da mãe. E muito ferido, né? E tal. E a experiência com Jesus, ela me curou, velho, de uma forma que, que me fez um homem forte, entendeu? Então, assim, e como a minha conversão foi bem no início da adolescência, então foi desafiador, né? Você se guardar, você ver algumas oportunidades e tal, não foi sempre constante, até porque esse é o nosso maior desafio, né? Ser constante. Mas eu sou muito grato a Deus, assim, porque Ele me curou de uma forma. Eu era um cara muito medroso, né? Assim, cheio de crise, cheio de doideira. E Deus me curou de uma forma que hoje eu posso, né, conversar com outros caras, ajudar outros caras, tentar ser talvez uma referência de masculinidade e tal, aquela coisa. Mas foi um processo, né? Então eu fui passando por cura, fui aprendendo algumas coisas, fui amadurecendo, tendo que aprender a lidar com algumas situações. E eu gosto de dizer que o evangelho ele me fez amadurecer muito rápido, né? Me fez crescer muito rápido, me fez virar homem mais rápido. Então o evangelho é surreal, velho. Eu costumo pensar que quando você passa por dificuldades muito cedo na sua vida, só tem dois caminhos. Ou você retrocede, se Sim. desespera e se perde e É, nunca né? mais se encontra Sim. e demora bastante. Ou aquilo ali te torna mais maduro, Sim. vai virando casca dura Sim. e aí te torna mais resistente, né, a algumas dificuldades. Isso é extraordinário, porque, pelo menos na minha visão, hoje ainda faltam homens jovens que são referência. Muitas pessoas olham para pessoas muito mais maduras para olhar suas referências. Por exemplo, a visão de um cara casado precisa se espelhar em outro cara casado. Né? Ele precisa ter esse nível de visão. Claro que ele vai achar outras referências Sim. para outras áreas da vida dele, isso é natural. Mas o legal é que a pessoa consiga ver um jovem de 25 anos, 26 anos, que busca Jesus acima de todas as coisas e que é casado, mas tem um compromisso com Jesus acima de tudo. É super show de bola. Verdade. Topíssimo. PH, e como é que foi se descobrir dançarino, cara? Porque dentro da igreja, você acaba vendo mais as meninas, né, se envolvendo Sim. com isso, né? É o que é natural, né? Dificilmente você vai ver um homem dançando. Como é que você descobriu essa... Que hoje eu tenho certeza que é uma paixão para você, Sim, né? Pela com facilidade, certeza. aquilo que você faz dançando, né? A minha filha, né? Pede para colocar vídeo do PH para ela assistir. Daí tu tira que ele tem um fã-clube infantil e muitos admiradores. Eu também sou um dos admiradores, né? Do trabalho que ele faz. Obrigado. Dança. Eu pensei que ele ia entrar aqui até assim, né? Já aprendeu um passinho. Faltou, né? Faltou. Eu pensei que ele ia dançar, chegar dançando aqui. E como é que foi descobrir isso? Como é que tem sido dançar? Então, meu primeiro contato foi com o rap, né? E o rap é um elemento que faz parte da cultura hip hop, né? Que envolve a dança, o DJ, o grafite, então tem vários conceitos dentro dessa cultura. E aí eu tive acesso ao rap por meio de um amigo, ainda cedo, né? E aí eu gostava, né? Via os clipes, né? Desde a galera das antigas aí, do Chris Brown, essa galera mais antiga, e outros. E aí eu via, né, que nos clipes já tinha os dançarinos, gostava, mas não sabia por onde começar, não tinha, né, tanta técnica, tanto jeito ali, e não dançava. E quando eu entrei na igreja, eu vi uma oportunidade, né, tinha o grupo lá, Loucos por Jesus, que era a galera que fazia evangelismo urbano, e que a modalidade de dança já era essa, que era o street dance, né, mais voltado pra rua e tal, dentro dessa cultura. E aí eu tive a oportunidade de participar quando eu soube, né? Quis entrar no grupo, né? E era muito tímido eu, mas consegui entrar.
né? E aí eu me empenhei tanto, né? Eu me apaixonei tanto por isso que com 2 anos depois eu me tornei o líder desse grupo, né? Sendo que quando eu entrei eu era só uma sombra, eu não falava com ninguém, eu era muito tímido, então me ajudou nessa questão de ser mais sociável e tal, mais comunicativo. Desenvolvimento pessoal. Sim. E tanto o espiritual também, né? Porque a gente tinha, não era só dançar, a gente se preparava espiritualmente para evangelizar, para ir nas escolas e tal. E aí, a partir do momento que eu me tornei o líder do grupo, aí foi mais um desafio, porque eu tinha agora que me desenvolver ainda mais. Né? Eu que tinha que criar as coisas, até então eu não criava as coreografia, não coreografava e tal. E aí foi bom por isso, né? Porque me forçou a evoluir. E aí eu sou um cara que... Eu sou fominha de aprender, né? Então, assim, as muitas habilidades que eu sei, que eu tenho e as que eu almejo é justamente por essa sede de aprender, de saber que existe mais, que eu posso ir mais além. E enquanto eu estiver vivo e o que tiver para aprender, eu vou aprender. Show de bola. E o que mais, assim? A gente falou de dança, Sim. a gente falou de desenho, falou de pintura que você já faz. E tem uma série de coisas que a gente vê você fazer, mas o principal é dança, talvez, ali, que caminha muito do lado da arte. E quando você se apresenta como artista, o que mais que engloba dentro do teu coração? O que mais que tu gosta de fazer ali no teu dia a dia? Claro que tem Tem livro vindo também por aí? Tem. Olha aí, que massa. Então fala pra gente o que mais. A gente sabe que você tem seu momento devocional, você cuida da sua casa, da tua esposa. Essas artes, o que você faz durante o dia, o que que engloba mais aí? Cara, o meu dia a dia, ele é baseado em arte e teologia, digamos assim. Então, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de aprender, né, e de ler. Então, assim, não tem como... Isso é o que eu sou, né? Eu trabalho com arte, né? Eu vivo disso. E de algum tempo, né? Eu também sou muito apaixonado pelo conhecimento de Deus, né? Eu sou fascinado por isso. E eu acredito que todo mundo carrega uma mensagem, né? A mensagem que eu carrego sempre vai voltar para conhecer a Deus. Então, é o que eu busco, né? E conforme eu aprendo de Deus, eu tento passar isso naquilo que eu faço artisticamente. Seja na dança, seja nas pinturas, seja naquilo que eu escrever ou qualquer outra coisa, naquilo que eu falar. Então, basicamente é isso. Eu vivo de arte, né? Não para a arte, mas de arte para Deus. Show. Até muda um pouquinho. Show de bola. E como você trabalha com artes, né? E quem conversa e que te conhece, sabe que você é um cara totalmente criativo, né? A criatividade aí mina, né? Explode, né? De onde é que vem essa criatividade, PH? Vem de Deus, vem daquilo que você lê, daquilo que você fala, daquilo que você vive. Conta pra nós aí, de onde é que vem esse tanto de criatividade? Divide com nós um pouquinho aí. Então, eu acredito que todos nós temos um potencial criativo, né? Então, muitas pessoas ainda se enganam achando que a criatividade é um dom para algumas pessoas. Não. Criatividade ela é um potencial que todos nós temos. A questão é igual andar. Todo mundo tem a capacidade de andar, mas se você não começar a andar, você não vai andar. Se você não der os primeiros passos e cair, levantar. Então, a criatividade ela precisa ser desenvolvida, né? E como que ela é desenvolvida? Através de estímulos. Então, eu busco muito estímulo. Por isso que talvez as pessoas me acham muito criativo. Então, eu escuto música boa, busco ouvir música boa, assistir filme, ler, que eu gosto muito de ler, conversar com pessoas, né? Observar. E, enfim, quanto mais estímulos você tiver, mais criativo você se torna, né? E tentar sair um pouco do óbvio, tentar sair um pouco da caixinha. Às vezes é necessário você pensar dentro da caixa e às vezes fora dela, né? Mas eu busco ser mais criativo para... Claro, a fonte primária é Deus, sim, Ele que botou esse potencial em nós. E o Evangelho também me inspira muito, traz muita criatividade para mim. Mas é basicamente isso, estímulos de várias formas, de várias áreas. Show. Eu já percebi que você é um cara muito ativo em basicamente tudo que faz. Isso é muito notório. Eu vou fazer uma pergunta meio que já sabendo da resposta, mas aí você vai explicar. Além da resposta, você vai explicar também, que é o seguinte. Existem dois perfis de pessoas que estudam, né? Basicamente, a pessoa que ela é conservadora, ela estuda o que é preciso estudar e só até ali. E existe o cara que ele é voraz, ele quer estudar e deseja. Eu mesmo, esses dias, me peguei num conteúdo para fazer um adendo rapidinho. De repente, eu não consegui dormir porque queria estudar aquele negócio e acordei mais cedo, fui dormir mais tarde.
Porque eu sou assim. Sim. Você é mais conservador ou você é mais voraz quando você tem um estudo para fazer ou algo para pensar? Não, nesse sentido que tu falou, eu sou voraz, eu vou com tudo. Eu gosto de sair da bolha, né? Eu gosto de ouvir pessoas que eu discordo. Eu gosto de ouvir pensamento que não é como o meu, né? Então, assim, eu gosto de ver até aquilo que vai contra aquilo que eu acredito. Porque, assim, até para facilitar o nosso diálogo com a cultura, né? Então, assim, pra gente, nós como cristãos, pra gente ter relevância no meio cultural, a gente precisa ouvir também o que a cultura tem a nos dizer, né? Não precisa aceitar, né? A gente recebe, a gente redime e a gente rejeita algumas coisas. Então, eu não tenho esse lance que eu só vou estudar sobre isso e tal, não. Eu gosto de ver as duas coisas. Se eu sou de um posicionamento político e fulano é outro, eu gosto de ouvir o outro também, porque para me entender algumas coisas, para me entender o contexto histórico, social que a gente está vivendo, para entender tudo isso, né? Porque, tipo assim, eu tenho uma parada comigo que não é só fazer arte, não é só fazer uma pintura, eu preciso comunicar algo ao meu tempo, entendeu? Se eu não for relevante no meu tempo, então não vou ser nada, né? Não vou falar daquilo que é mais importante, que é o evangelho. Então, até para a gente comunicar o nosso evangelho, a gente precisa entender a linguagem do nosso tempo, o contexto, o que está passando, a necessidade, para poder suprir essa necessidade, entendeu? Show de bola. Entendi. E PH, sobre essa cultura hip hop, você já passou por algum tipo de preconceito? Com certeza. Porque aí a gente acaba entrando em alguns assuntos, né? Talvez tem gente que pensa que isso não pode ser feito dentro da igreja. Sim. Já outros pensam, né, que já acabam associando essa cultura hip hop com alguma coisa errada, Sim. já com a utilização de droga, com crime, com favela, com... Conta um pouquinho pra Tem, nós na aí das verdade, tuas tem um experiências. pouco disso mesmo, né? Mas, assim, o hip hop, por muito tempo, ele foi algo marginalizado, né? E talvez ainda seja algumas coisas. Mas eu já tive algumas experiências. Uma delas foi até com Visão de Reino mesmo. A primeira escola que a gente foi fazer numa cidade. E como tinham várias igrejas reunidas para, né, buscaram apoio de várias igrejas para a escola. Então, quando viram lá hip hop, e aí, não, isso aqui não é de Deus não, velho. Então, não vai dar para nós não. Ou tira isso aí ou a gente não participa. E não participaram, né, por causa disso. E foi justamente nessa escola que, enquanto a gente fazia o evangelismo, na hora que eu tava dançando, tinha 2 dançarinos treinando nessa praça onde foi o evangelismo, e eles foram atraídos, né? Não tem como, na hora que o cara escuta aquela música e você é daquele universo, você vai e corre pra lá. E a gente, no final, troquei ideia com os caras, um deles foi pro culto no outro dia, né? A escola ia ficar até o domingo. Eu tive que voltar no domingo cedo, mas o pastor Carlos ficou no culto, pregou, e esse moleque aceitou Jesus lá. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, há esse preconceito, mas eu lido muito bem com isso. Eu sei que vai haver. Isso é bem resolvido. Sim, eu não tenho problema nenhum. Então, assim, às vezes me convidam para ir numa igreja fazer a apresentação. Eu pergunto como é que é. Porque eu não quero escandalizar ninguém também, né? Não posso achar assim, tudo é de Deus, vou meter em todo canto. Não, véio, não é assim. Tem igreja que tem outra visão e a gente tem que respeitar. Mas tem muito disso dentro da cultura hip hop, tem os caras, os favelados, né? Os marginalizados, aquele que vive à margem da sociedade, né? Tem um pouco de vitimismo no rap também, né? É o lado ruim, eu vejo isso. Mas tem muita realidade, né? Então, não só do rap, no hip hop, é uma cultura que fala de muitas coisas, né? Do oprimido, do sonhador, do negro, né? Que, querendo ou não, é uma cultura que originalmente inicia com os negros e tal. Show de bola. Fazendo até uma observação legal sobre isso, é que Paulo disse que se fazia, né? Eu me fiz de louco para atrair os loucos, me fiz de sábio para atrair os sábios. Ele nunca dizia eu era louco para atrair os loucos, não. Era de acordo com a situação. Então, dependendo do lugar, a gente se comporta como é necessário. Sim, para isso aquele que lugar. a gente falou. O Paulo ele dialogava com aquela cultura daquele tempo. Por mais que ele não fosse aquilo, por mais que ele não Claro, entrasse totalmente lá dentro. Isso é sensacional. Agora, PH, o seguinte, a gente fala de arte, falou de tudo isso aí, Sim. Massa demais e isso é excelente. Mas o seguinte, o que te atrai no hip hop? Você falou, Luiz, tem um quê ali de vitimismo que eu já não gosto, tem um quê ali de socialização, vem um pouco da cultura dos negros e eu me identifico. O que mais que te atrai nisso? Pra que alguém que esteja assistindo diga assim, pô, eu também me toco nisso aí.
A primeira coisa que eu fui atraído foi pela música, né? Foi algo que eu ouvi e eu gostei. O ritmo. Sim, o Show. ritmo e tal, o rap. E assim, a cultura hip hop pra mim é uma cultura completa, né? Porque ela vai desde o estilo de vestir ao estilo de falar. Tipo assim, não é uma coisa que você faz, é como você vive, entendeu? Então assim, eu só escuto praticamente rap, entendeu? Eu vejo clipe de rap e tal, tudo é dentro dessa cultura. O meu estilo de arte, apesar de ser ter a pegada contemporânea, ele também tem característica da arte urbana, do grafite, tem essas influências. Então assim, eu diria que tudo no hip hop me atrai, né? O tipo de música, a linguagem, o modo de vestir, a moda, né? O visual. Então, para mim, a forma como você olha para a realidade, a forma como você olha para a sociedade, tirando aquilo que é ruim, né? Porque a gente sabe que a queda afetou todas as esferas, o mundo todo, né? Então, nem tudo é assim, é perfeitamente lindo, mas também nem tudo é ruim. Então, aquilo que é bom, eu pego, entendeu? Que massa. Show. Entendi. PH, e hoje você é líder da Aliança Team, lá na Igreja Nova Aliança Moriá. Como é que você foi encontrado nessa área? Conta um pouco para nós como é que tem sido a experiência de cuidar de adolescentes, né? Corajosos aí que me deram essa função. Deus sempre acredita na gente, né? Deus sempre acredita no Zé Mané. Deus é demais. Como é que tem sido, né? Como é que foi primeiro, né, estar servindo nessa área e como é que você enxerga essa geração de hoje, de adolescentes, né, num mundo totalmente globalizado. Sim. E onde a tecnologia, a informação chega muito rápido para todo mundo tem acesso a tudo. Como é que tem sido cuidar de adolescentes também? Foi assim, não teve nada de espiritual na parada, assim. Teve, né? Eu tava um belo dia no culto e a pastora Fátima chegou pra mim: meu filho, eu tava orando por você e você vai ser o pastor da Aliança Team. E eu, me assustei. Mas eu fui treinado pra isso, né, velho? Assim, os meus pastores anteriores, pastor Edson, inclusive tá o pastor Marcos Paulo, os líderes. Então, assim, o tempo inteiro a gente foi discipulado pra discipular outros, né? Então, assim, essa foi a conversa, né, digamos assim. E eu percebi que, assim, poxa, há uma necessidade, né? E não sei por quanto tempo eu estarei como líder, mas, assim, se há uma necessidade que eu posso suprir ela nesse momento, eu vou me disponibilizar. Então, não vou falar, não é pra mim, não sei o quê. Então, já era algo que Deus já vinha me treinando para aquilo e eu simplesmente senti paz naquilo, né? A Bruna, minha esposa, também, apesar do susto, apesar do medo, né? Era uma grande responsabilidade. E também é uma alegria para os nossos pastores confiar a nós nesse ministério. E querendo ou não, é desafiador. A gente estar com o quê? 2 anos, né, de Aliança, caminhando para o 3º ano aí. E tem sido desafiador para mim, mas foi muito bom para mim, né? Amadurecer teologicamente, emocionalmente, intelectualmente e todos os mentes possível. E mais o desafio dessa galera, cara, eu acho para nós que somos líderes, é tipo disputar com tantas vozes, né? No bom sentido, né? O meu objetivo não é disputar, mas hoje tem tanta voz, né? Tantas pessoas querendo ser relevante que não são, mas estão na busca da relevância e tal, e se às vezes se apresentam como tal, e às vezes fazer com que essa galera, tipo assim, trazer a ovelha para cá, ó, é por aqui, esse é o caminho. Porque o adolescente, ele é inconstante, né? Um dia ele tá animado, um dia ele tá apaixonado, outro dia ele tá incrédulo, né? Mas é bom, cara. Eu gosto do Ministério de Adolescente, pretendo ficar ainda por um bom tempo. Não sei quais serão os planos de Deus, mas para mim tem sido uma experiência muito boa mesmo. Show de bola. Eu ia te perguntar justamente, falando do final, eu já estava com a pergunta formulada, ele disse que foi uma experiência muito boa, tem sido uma experiência muito boa. Mas assim, a gente fala, eu sei disso, né, lidar com adolescentes é algo que pega muito no sentido da necessidade de se criar constância neles, né? Precisa se criar mesmo uma espécie de fórmula ali, olha, você tem que orar por tantas vezes por dia, você precisa orar nesses momentos, você precisa ler a Bíblia, no mínimo tantos versículos, tantos capítulos, mas a gente falou deles. E para você, assim, o que você vê de relevância que aconteceu na sua vida nesses anos aí de caminhada? Não, eu consegui desenvolver nessas áreas, eu cresci muito nisso. Por exemplo, com certeza você deve ter exercitado aí o perdão muitas vezes na vida de algumas pessoas aí. Então, conta pra gente como foi. Então, assim, ao longo dessa caminhada, eu acho assim que o cara vai amadurecendo ao ponto de saber que nem
todo mundo que tá ali contigo naquele momento vai ficar para a vida toda. Então, ao longo da minha caminhada, muitos ficaram para trás, né? Isso é difícil, né? A gente vê alguns ficando para trás. Alguns que eram influência, alguns que estavam ali. Ou até aqueles que você cuida, investe. Ah, esse aqui eu vou transformar ele no líder e tal. E pensa que ele pula para outro barco, mas amém, né? O rei não solta, não tem problema não. A gente treina outro. Mas sim, cara, assim, eu sou resolvido em relação a perdão, né? Assim, tanto é que quando eu falei no início da história da minha mãe, a minha mãe passou 7 anos sem ter nenhum contato com ela. E eu nunca senti ódio dela, velho. Pelo contrário. Algumas pessoas tentaram me colocar contra ela. E às vezes eu fingia, né, que tinha raiva só pra... Mas eu nunca senti raiva dela, nunca odiei por isso, né? Hoje em dia ela já mora aqui e tal, a gente tem contato, ela voltou, já tinha 14 anos, mas a gente se resolveu. Então, assim, eu nunca fui um cara de ficar guardando mágoa, né? Então eu acredito, não tô dizendo que eu sou um cara perfeito, que eu não fico, às vezes, frustrado com algumas pessoas. Mas se você colocar, às vezes, expectativa demais só nas pessoas, você vai se frustrar mesmo, né? Então, assim, a gente tem que saber dosar a expectativa sabendo que... Confiando em Deus. Nossa, se eu quiser tirar fulano, eu vou confiar no Senhor, mesmo que me doa, mas a gente tem que avançar. Mas, assim, eu me considero resolvido em relação a isso, a perdoar, a não ficar magoado, assim, né, com pessoas e tal. E aqueles que escolher caminhar comigo ou com outra pessoa, contanto que ele esteja no reino, tá suave. Show de bola. Isso aí, as ovelhas não são nossas, né? Exatamente. As ovelhas são de Jesus. Exatamente, né? eu sou resolvido com isso aí. Comigo não tem essa, eu quero sair da cela, eu quero sair daí. Meu amigo, se for pra ir pra outra igreja, pode ir. Não vai sair. Não vai pro mundo, A né? preocupação é só de não deixar do mundo. É, Eu mesmo já fiz uma vez de... Você quer ir pra onde? Né? Porque é mais perto da sua casa. Não, eu tenho um amigo lá na igreja. Lá eu vou ligar pra ele. Vou, pronto. ó, esse cara aqui, eu Pois mandei é. a célula tal dia, tá aqui, você vai. Eu liguei pro cara e falei, ele foi. Não foi, então beleza, É tá muito tranquilo. importante a gente ter Caminhado. essa maturidade, né, como líder. Que até pra gente, até pra a gente que conduz essa pessoa que às vezes precisa mudar ou quer simplesmente porque quer, ela vai ver a gente como, poxa, o cara é uma referência, o cara sabe que eu não sou dele. Né? Não é minha, as ovelhas Você não sente são um minhas. objeto, né, de Tipo assim, posse. aquela posse, não, você é meu, eu que te gerei, eu que te ensinei. Não, velho, não tem isso não. Tá suave. É. Se for, tá É suave. suave. PH, quem tem vontade, né? Quem nos assiste aqui, a maioria do nosso público, possivelmente sejam os mais jovens. E aí tem muita gente que gosta do hip hop, do rap, tem até vontade, às vezes, de dançar, de mexer com artes, mas às vezes não se encontrou. Que dica você daria para um jovem, para um adolescente que tem vontade de desenvolver nessa área, mas que não teve oportunidade, não teve contato, não sabe por onde começar, o que fazer? O que você falaria, no caso, até para você, há 15 anos atrás, há 18, 20 anos atrás? Eu acho assim que oportunidade a gente sempre vai ter, em algum nível. Né? Então, assim, para quem tem internet hoje, não pode dizer que não tem oportunidade, né? Então, tudo. assim, eu comecei na época que não tinha internet, eu não tinha celular ali, o acesso que a gente tem hoje, a facilidade e tal. Então, assim, para quem às vezes não tem, tipo, talvez alguém que nos assiste é de uma outra igreja que ainda não tem um grupo de dança, né? Mas que aceita a visão, tudo bem. Então, eu aconselho para algumas pessoas que falam comigo aí, cara, eu não tenho como fazer aula. Cara, vai, solta vídeo na internet, aprende a ouvir, porque, né, para quem é dançarino, a audição é muito importante, né? Ouve música, começa a se mexer dentro do quarto, começa a se soltar. E para aqueles que tem, tipo, no nosso caso, a Nova Aliança, né, que tem grupos de dança por aí, alguns dançarinos, é uma oportunidade, né, para aqueles que querem de fato. Então, hoje eu lidero Impactos e eu, de forma alguma, eu rejeito aqueles que chegam, né, às vezes pelo espaço, que às vezes ainda não é tão grande, ou pela demanda, eu não espero só um pouquinho, mas o impacto é tipo o coração de uma mãe, né? Uhum. Para aqueles que querem se desenvolver. Não, eu quero me comprometer, eu quero fazer parte, eu quero aprender. Não, então vamos lá, vem aprender com a gente. Então, assim, porque eu aprendi dentro da igreja, né? Eu aprendi porque me deram oportunidade. Então, é isso que eu tento fazer. Então, às vezes chega um cara que não sabe fazer nada, uma pessoa que não sabe fazer nada. Embora eu queira que o nosso grupo tenha um nível mais elevado, é isso que a gente trabalha, mas isso não impede daquele cara que ainda está no nível 0 entrar. Ele vai passar um tempo ali amadurecendo, né, descobrindo, conhecendo seu corpo e tal. Então a dica que eu dou é essa: se você só tem a internet, aproveite ela.
Se você tem alguém que você pode colar, cole, né? Eu tive um cara que eu colei, o John Kennedy, o Thiago também, que hoje está no Shaddai. Thiago, ó, das antigas, me influenciou muito, né? Então, na época, o nosso dia era isso. A gente passava o final de semana inteira em batalha de dança. Na época, aqui na cidade era mais frequente. Era o dia inteiro ensaiando, então a gente respirava isso, a gente vivia disso. Por isso que a gente se desenvolveu, cresceu, alcançou um nível um pouco mais elevado. A gente fez tudo que a gente podia com aquilo que a gente tinha no momento, entendeu? Acho que é isso que a galera tem que se ligar. Massa demais. Eu vou mudar aqui um pouquinho a pauta e a gente chega aqui agora num ambiente legal, né? A gente fala muito sobre relacionamentos, Sim. né? A gente, uma juventude hoje, alguns muito carentes, alguns decididos a não se relacionar de forma nenhuma, e na nossa frente tem um jovem, casado, né? Muito maduro, apesar de pouca idade, muita responsabilidade. Então conta pra gente aí como é que você conheceu a Bruna, como é que foi aí Ela deve ter visto ela dançando, né? Aquele cara ali. No mínimo ele fez um quadro e... Não, brincadeiras à parte, a gente quer saber. Cara, o lance da Bruna foi um negócio de Deus mesmo, ó. Eu sempre fui um cara, eu posso dizer assim, com certa modéstia, eu fui bom aluno, né, na escola e tal, só que eu acho que no ensino médio a maioria dá uma desandada, né? E aí no meu primeiro ano do ensino médio eu vacilei e reprovei, né? Eu, poxa, velho, tal. Aquilo ali foi uma facada no meu ego, né? Eu, não, mais de boa e tal. Fiquei muito triste porque o meu maior medo era de decepcionar meu pai, né? E tá, mas ele lidou muito bem, soube me ali e tal, me acalmar. Eu fiquei de boa também, né? E aí eu fui estudar o primeiro ano de novo, obviamente, porque eu reprovei. E aí eu fui estudar pela manhã, estudava à tarde. E no meu primeiro dia de aula, né? Eu vi a Bruna, né? E eu já gostava de outra menina da igreja na época. Só que era um amor não correspondido, né? Passei muito por isso durante minha infância, minha adolescência de carência, né? E aí... Eu vi a Bruna e tal, numa roda assim, antes da gente entrar na sala, todo mundo lá no pátio, rapaz. Coração tudo. Na hora que ela sorriu, rapaz, que menina bonita, eu sei, tomara que ela fique na minha sala. E aí entrei, subi, né, pra sala. Quando penso que não, ela entra. Eu não, velho, não acredito não. E aí ela entrou e tal, e enfim, a gente foi se conhecendo, foi se aproximando, foi dando tudo certo pra gente se aproximar. E eu que evangelizei ela, velho. Então eu ganhei ela 2 vezes. Ganhei pra Jesus e ganhei pra mim. Então, a gente era muito jovem. É uma lenda. É uma lenda, homem. Então eu tinha 15 anos, né? Então, assim, a visão da igreja em relação a namoro é a partir dos 18, né? Porque pressupõe que ali o cara já tá no mínimo com a maturidadezinha pra entrar. Então eu tinha isso resolvido, ó. Eu só vou me relacionar. Na minha cabeça eu só ia namorar com 19 anos. E aí conheci a Bruna e tal, já tinha 2 anos na igreja. E aí convidei ela pra igreja, na época eu era da Ágape. E aí com 2 meses, ela aceitou Jesus, né, tal. Com 2 meses, eu, cara, eu vou chegar nessa menina, que se eu não chegar, outro cara vai chegar. Então foi a única mulher que eu tive coragem de chegar mesmo no olho. A única menina, né, então nunca tinha namorado mesmo, assim, e tal. E nunca tinha chegado nenhuma menina porque eu era muito medroso, tímido. E aí eu meti os peitos e falei. Deu certo. E aí deu certo, ela... Não, expliquei, não, vamos só orar, vamos aguardar. E aí a gente passou 2 anos, né? Dos 16 aos 18. A gente pretendia namorar com 19, mas com 18 anos eu tive uma oportunidade muito boa de emprego dentro da minha área da dança na época. E só que eu ia ter que ir para outra cidade. E aí o pastor orientou, já que tu já tem oportunidade de trabalho, um emprego bom, bom salário, e nada mais impede, já vai com compromisso logo. E aí eu, não, então suave. Fui falar com os pais dela, pedi primeiro pros pais, né? E só no dia seguinte eu pedi ela em namoro. Era muito assim, conservador nesse sentido. Não, faz as coisas direito e tal. E acabou que não deu certo essa proposta de emprego, né? Eu só comecei a namorar porque eu já tinha um emprego. Então eu tinha isso muito resolvido. E eu falo isso pros caras. Véi, enquanto não tiver um emprego, você não é namorado. Não tá bom pra namorar. Vai usar o dinheiro do pai pra poder pagar o lanche. E aí não deu certo, né? Mas aí depois Deus foi abrindo as portas, enfim. E com 20 anos nós casamos, né? Casei com 20 anos, velho. E que benção. Não me arrependo, achei... Quanto tempo de casado? 5 anos, vamos fazer 6, né? Então foi de lá pra cá, amadurecemos muito, crescemos, apanhamos, erramos. Mas é isso, cara. Assim, desde quando eu casei, que eu saí da casa do meu pai, agora é eu que vou resolver as coisas. Tivemos alguns problemas e
E tive que viver, porque eu tinha que viver aquela experiência, né? Tipo, a gente passou por situações que não vou pedir ajuda, não é por orgulho, mas é porque eu preciso viver isso, eu preciso amadurecer, eu preciso aprender a lidar com essa situação, né? Não era uma situação assim, nada de outro mundo, né? Foi rapidamente a gente alugou uma casa, uma das casas que a gente morou de aluguel, o inquilino que morou antes não tinha pagado a energia, né, conta de luz, e um belo dia cortaram a luz, e a gente ficou no escuro, né, no calor de Imperatriz, e ela, vamos dormir na casa da minha mãe, não, vamos dormir aqui, a gente tem que ter uma história, a gente tem que ter coisa pra contar, tem que ver. Foi a pior noite, mas a gente viveu aquela experiência e passamos por ela, né, então de lá pra cá a gente foi vivendo algumas coisas e tal. Esses dias eu li algo que diz assim, nunca dá errado, ou dá certo ou você aprende. Né? Eu achei muito massa, porque nunca dá errado, ou dá certo ou você aprendeu alguma coisa. Sim. Muito show. PH é um cara muito centrado e bem resolvido, né? Acho que talvez é óbvio que vem tudo de Deus, e Deus assim nos posiciona mediante uma decisão nossa que a gente toma. Mas que conselhos você daria para essa juventude de hoje? Ainda mais você que cuida de tantos adolescentes e acaba influenciando uma geração de jovens, né, sobre a constância, né? Como ser constante nesse tempo diante de tantas vozes, até que você falou, né? Como é que eu posso ser constante? Como é que eu posso permanecer firme em Jesus com tantas distrações nesse tempo, com tanta oportunidade de fazer algo errado? Que conselhos você daria? Vamos lá. Eu acho que uma das primeiras coisas é você... Todo mundo passa por aquele momento de crise da identidade, né? De você saber ali quem você é, né? E o que você quer da vida. Então, uma coisa que eu sempre tenho ensinado pra galera é busque conhecer a Deus, que conforme você conhecer Ele, você vai se conhecer, né? Porque Deus é a sua origem. Então, a primeira coisa é você ter a sua identidade bem estabelecida. Se você ainda não tem, busque isso em Deus, né? Porque quando você sabe quem você é, você vai saber para onde você quer ir, né? E muitas coisas vão influenciar. Então, assim, buscar primeiramente esse conhecimento da sua identidade, primeiramente como filho de Deus, né? Em relação ao seu propósito, o que Deus tem para você. E caminhar com pessoas que estão à nossa frente, né? Eu sempre busquei isso, caminhar com os mais velhos, respeitar os que vieram antes, né? E ouvir aqueles que estão do meu lado, aqueles que estão me ensinando. Porque, tipo assim, eu não posso... Às vezes o cara quer ouvir o fulano de tal lá, o pregador famoso do YouTube que falou isso, mas o teu pastor que tá aqui todo dia te ensinando, né? Falando, não é por aí, não é por aí, é por aqui. Então, é esse que você tem que ouvir, porque é esse que tá do seu lado, é esse que tá ali conduzido. Então, eu acho assim, que pra gente aprender, ter o cuidado a não ouvir tantas vozes, é primeiro ouvir a voz de Deus, né? E segundo, ouvir a voz de Deus por meio daqueles que estão próximos de nós. E aí a gente vai conseguir ouvir as muitas vozes que a cultura tem e não se perder nisso, né? Então, acho que muitos dos jovens, dos adolescentes que se perdem hoje é porque estão querendo ser aquele cara que ele tá vendo no feed do Instagram, aquele cara que tá na mídia, né? Eu quero essa vida pra mim, eu quero isso, eu quero aquilo, e o que Deus quer, né? Então, assim, se eu ficar só olhando para a vida do outro, eu não vou viver a minha vida, entendeu? Então, eu acho assim que caminhar com quem tá do seu lado, com as suas lideranças, eu acho que é muito importante. Eu acho que simplesmente isso, porque conforme esses dois conselhos, porque conforme você conhece a Deus e se conhece e ouve aqueles que estão à sua volta, você vai ser preparado para o resto da vida, para as outras áreas, para o seu casamento, para a sua área profissional e para os projetos pessoais que a gente tem, né? Show, a gente falou justamente sobre projetos pessoais, sobre quem você é. O que você pode dizer pra gente aí daqui para amanhã, daqui para o futuro? O que o PH tá planejando que pode compartilhar? A gente falou de um livro aí que, quem sabe, a gente falou aí de alguns projetos. Conta pra gente o que vai ser o amanhã. Então, o que tá mais próximo de acontecer é a minha primeira exposição, né? Então, tô tendo essa oportunidade de viver essa oportunidade. E assim, cara, abrindo um parênteses aqui, eu amo a igreja por isso, velho, porque a igreja ela envia, né? Então, assim, tudo que eu sou hoje é por causa da igreja, entendeu? A igreja me deu oportunidade, a igreja me deu visibilidade. E o que eu gosto de falar, tipo assim, eu não sou um cara que quer usar o nome de Jesus para autopromoção, não é isso. Mas a igreja, ela me enviou, né? E tipo assim, é algo que a igreja tem que ver. Tem gente que você vai, como igreja, você vai discipular para enviar para a cultura para ser influência, né?
Então, assim, a igreja tem me dado essa oportunidade e é justamente na igreja que vai acontecer a minha primeira exposição. Eu tinha pensado em outros ambientes, tinha pensado no shopping, em ambientes públicos, assim, mas surgiu uma oportunidade e conversando com meu amigo Valber, né, que me ajuda muito e tal. E vai ter a conferência criativa agora e vai acontecer a minha primeira exposição dentro da conferência criativa, né? Na verdade, a gente vai tá planejando talvez fazer uma semana inteira. E sim, eu tenho o sonho de escrever livro. Inclusive, tem um brother aí, o Herbert, que tá no meu pé pra gente... Eu criei um personagem há um tempo atrás, né? Dei uma parada com ele, que é o Tião. E a ideia é transformar o Tião num livro, né? Transformar uma história, algo que por meio ali da ilustração, de algo um pouco lúdico, mas que leve uma mensagem mais profunda, né? E então, assim, eu tô trabalhando nesses projetos, né? Tô com um estúdio agora, graças a Deus, e o estúdio é a minha caverna de criação, né? Então lá surgem os sonhos. Então tem alguns projetos ainda pro futuro em relação a Tem alguns isso. vídeos aí. Tem vídeos, tem que produzir mais vídeos, produzir alguns conteúdos nesse sentido, estudar mais, me aprimorar e eu tenho um plano de levar minha arte para além de Imperatriz e para além do Brasil, né? Glória a Deus, Assim, amém. para a glória de Deus, conforme Deus quiser. Então, assim, eu tenho aprendido a respeitar o processo, viver o que tem para viver. Então, o que eu tenho falado para Deus, se eu só quer me transformar numa voz, que seja. Mas se não, me faz acalmar meu coração também, que querendo ou não, todo mundo quer, às vezes, deixar uma marca no mundo, né? Deixar um legado e tal. Então, eu tenho esse sonho de levar aquilo que eu tenho produzido artisticamente para além de onde eu estou. Show de bola. A gente tá quase terminando nosso tempo, mas esse entendimento de ser artista, né? Às vezes, quando a gente olha dentro da igreja, né? Quando meio que muitas pessoas acabam pensando, não, pô, ele é artista e ele tá trazendo glória para si, né? Como é que é ter esse entendimento que você é um artista, que você vive disso e que você, mesmo sendo artista, aonde você for, você leva o nome de Jesus? Então, querendo ou não, o fato de ser artista é uma linha muito fina pra gente corromper o coração, entendeu? Tu mistura o profissional, o pessoal, o emocional, o espiritual, tudo num momento só. Você é um bagulho doido, porque, tipo assim, justamente por isso, o fato de você ser artista, né? De você produzir algo que vai se tornar visível, que vai ser elogiado, ou vai ser criticado, enfim. Mas eu tento muito guardar meu coração, eu tenho muito temor, assim. Sempre que eu vou dançar, sempre que eu vou subir no púlpito pra dançar, pra pregar, pra fazer qualquer coisa, eu oro pra Deus guardar meu coração, né? Pra que, se for pra me dançar sozinho, eu não quero dançar. Eu sempre oro assim, Deus, se for pra me subir sozinho, não deixa eu subir e tal. Eu quero que a galera, ao me ver, glorifique o Senhor e tal. Mas, assim, é um desafio, é complicado, mas eu busco sempre isso. Carregar essa integralidade do evangelho em tudo que eu faço, né? Então, assim, tem coisas que eu prefiro não fazer, tipo assim, já teve vezes de pessoas quererem me contratar para algumas coisas, para produzir um certo conteúdo, e eu, velho, isso aí pra mim não vai, porque pra mim não é só dinheiro, não vou fazer só para ganhar dinheiro, e nesse sentido é contra aquilo que eu acredito, né? Contra a minha missão como artista. Então, algumas coisas, como eu falei, tem coisas que você recebe, tem coisas que você rejeita. Tem coisas que você vai redimir, né? Mas acho que é isso, entendeu? Não é fácil, mas Deus tem dado graça. E é isso que eu tento passar pra galera. Cada vez que a gente vai pra uma conferência, um grande evento, guarda o coração, relaxa, entendeu? Subindo ou não, pra mim, tá de boa. A gente quer estar ali, é bom, né? Aquele momento ali e tal, você mostrar o que você sabe fazer. Ser canal. Ser canal, produzir algo estético, bacana. É muito bom, claro. Mas o objetivo principal é glorificar a Deus. Show de bola. Cara, incrível, né? Que papo massa demais. A gente chega ao fim aqui do nosso momento. A gente quer primeiro agradecer de verdade a tua participação, a tua presença. Eu que agradeço, Show de bola.
E a gente sempre pede pro nosso convidado ele deixar uma palavra daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Ainda mais ele que é pastor E de adolescente. ainda mais né? ele que é outro peixe patamar. pequeno, né? É outro patamar de verdade. Pastorzinho. Compartilha com a gente. Se você se sentir à vontade já, quando terminar, você já pode puxar uma oração pra gente finalizar. Bora. Entendeu? E nós estamos juntos. Não, a mensagem que eu deixo, cara, é justamente o que eu falei. A mensagem que eu carrego. Eu acho que uma vez eu ouvi algo interessante. Diz assim, pouca ciência faz você desacreditar de Deus. E muita ciência faz você chegar até Deus, né? E esses dias eu conversando com uma amiga, ela falou, eu não consigo mais acreditar, eu me tornei muito racional. E às vezes a gente pensa que o ato de ser racional te impede de acreditar em Deus. Deu vontade de falar, não, então acho que você está sendo pouco racional, porque se você for muito racional, não tem como fugir de Deus. Mas a mensagem que eu deixo é o conhecimento mais importante que a gente pode ter na vida é o conhecimento de Deus, cara. Entendeu? Porque é o conhecimento de Deus que nos faz a gente saber quem a gente é, entender o nosso propósito, entender de que forma a gente vai glorificar a Deus. Então, a Bíblia fala em Oséias que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E João também fala que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a gente não vai passar eternidade no céu com anjo colocando uva na nossa boca e nos abandonando com a folha de bananeira. A gente vai passar a eternidade conhecendo quem Deus é, né? Então é isso, o motivo pessoal é isso. Busque o conhecimento de Deus, busque saber quem Deus é. E à medida que você vai conhecendo Ele, você vai se conhecendo. Show de bola. Glória a Deus. Ore por nós, ore por quem nos assiste. Amém, vamos lá. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua graça, teu amor, fidelidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos proporciona, Deus, aprender de várias formas. E obrigado hoje por podermos bater esse papo e aprender a respeito de muitas coisas. Eu oro para que o Senhor abençoe ainda mais esse projeto, para que cresça, para que aqui se torne uma porta de oportunidade para muitos outros, Senhor, assim como está sendo para mim. E que o Senhor abençoe cada um que nos assiste, que o Senhor guarde o coração, que aquilo que nós falamos aqui que é bom, que possam tomar para si e que a gente busque cada dia mais conhecer de fato quem o Senhor é, que o Senhor desperte aqueles que precisam ser despertados em seus talentos, em seus dons, que cada um saiba, Deus, usar a sua vocação para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. PH, cara, valeu, obrigado. Você é topíssimo. PHzão sempre nos abençoa na Conferência Tribos aí, no 4º ano. Ainda nem tempo de perguntar sobre a conferência. Mas, assim, uma alegria enorme ser seu amigo. Amém. E que você precisar, conte conosco. Amém. É isso. Valeu, obrigado. Você tem cadeira cativa lá na conferência. Valeu. A cadeira maior é de Jesus, mas você tem uma cadeira lá também. Amém? Valeu, tamo junto. Valeu, gente. Deus abençoe. Até mais, sol. Tamo junto.